Como ganhar mais dividendos? Nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma bem clara e num verdadeiro passo a passo bem detalhado de como você pode aumentar a rentabilidade da sua carteira, ou seja, você ganhar mais dividendos. Eu vou trazer para você 3 estratégias muito importantes para você conseguir aumentar a rentabilidade da sua carteira, ou seja, aumentar quanto você ganha de dividendo. E já aproveita o embalo e coloca para mim aqui nos comentários qual o maior valor que você já recebeu de dividendo. E coloca também a ação, para a gente poder bater um papo e a gente interagir aqui nos comentários. E como eu sempre digo, aqui nesse canal não tem enrolação não. Vamos direto para a tela do meu computador para você já entender o passo a passo de como você vai fazer para aumentar a quantidade de dividendos que você está recebendo na sua carteira. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve no nosso canal, já aciona o sininho das notificações, porque daí quando eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar. E dá aquele like da confiança também que vai ajudar muito esse canal a crescer. Para a gente começar a entender nossa estratégia, vamos entender assim, ó. O que é que você faz quando você recebe seus dividendos? Entrou os dividendos na sua conta. O que passa pela sua cabeça? Trocar o celular? O seu celular está velho, às vezes aquele dividendo já dá para comprar um celular ou dá para ajudar a pagar a prestação do celular. Vamos comprar um iFood esse final de semana, a gente merece, né? Essa semana recebi uns dividendos, vamos comprar um iFood? Ou às vezes você está querendo trocar o carro e aquele valor de dividendo já ajuda também a pagar a prestação do carro. Isso daqui está totalmente errado. Se você fizer isso, você não vai garantir futuro nenhum para você. Os dividendos é uma ferramenta que você tem para aumentar o seu patrimônio. Dividendo não vai ser para pagar a prestação de carro, não vai ser para trocar de celular, nada disso. Vamos entender o que a gente vai fazer com os dividendos para aumentar a rentabilidade deles e você poder garantir um futuro financeiro mais confortável. Nessa tela eu vou te mostrar a primeira estratégia que eu selecionei aqui para você aumentar a sua rentabilidade. Segue comigo porque uma estratégia ela está extremamente atrelada à outra. Então você tem que executar as 3 estratégias. Eu vou te explicar aqui da forma mais simples que existe. Mas você tem que seguir comigo para você entender essas 3 estratégias. A primeira estratégia é você reinvestir todos os seus dividendos que você recebe. Fala, pô, Wagner, se eu sou um investidor já, eu invisto todos os dividendos. Para você entender, essa primeira estratégia ela vai fazer todo sentido com a segunda e com a terceira. Só que daí eu vou te explicar. Quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, pagador de dividendo, aquele dividendo que ele paga, você não precisa necessariamente comprar o mesmo ativo. Você pode investir em outro ativo também. Você tem lá MXRF11, que é um fundo imobiliário muito conhecido lá na Bolsa de Valores. Ele paga todo mês certinho os dividendos aos seus cotistas. Você recebeu os seus dividendos e você vai lá e compra a ação do Banco do Brasil, porque o dinheiro é seu. Você pode pegar os seus dividendos e pagar a prestação do carro, você pode trocar de celular, pode comprar um iFood, você pode fazer o que você quiser com o dividendo. Só que quando você reinveste os dividendos, eles vão trabalhar a seu favor. Pensando dessa maneira, como que a gente pode fazer para poder melhorar ainda mais isso, para a gente otimizar isso, né? A gente pode fazer o quê? Baixar o nosso preço médio. O que seria baixar o preço médio? É isso que eu estou te falando. Se você entendeu, a primeira estratégia é o quê? A gente reinvestir todos os dividendos e não gastar com porcariada. E aí a gente consegue baixar o nosso preço médio. Agora você vai entender que uma estratégia vai estar atrelada à outra. Segue comigo. Vamos entender assim, ó. Você comprou o Banco do Brasil. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático de como você entender isso aqui. Você comprou o Banco do Brasil. A ação é a BBAS3, certo? Esse daqui que eu estou te mostrando é o gráfico do Banco do Brasil, desde 1998 até agora. Nesse período, a cota do Banco do Brasil estava sendo negociada lá na Bolsa de Valores de 1,17, foi o preço mínimo, a 2,49. No período ali de 1998 a 2003, mais ou menos, tá? Eu coloquei essas faixas aqui para você entender. Então ela estava negociada num preço mínimo de 117 a um preço máximo mais ou menos de 2,49 nesse período. Já nesse outro período, ela estava sendo negociada a 7,60 a R$16. Ou seja, um preço mínimo ali, ó, que ela caiu foi de 7,60. O preço máximo que ela chegou nesse período foi R$16. No período ali de 2009 a 2015, mais ou menos. Já nesse período aqui, ó, que seria de 2018, mais ou menos, 2017 até hoje, ela foi negociada um preço mínimo de 14,12 e um preço máximo de 28,94. Um detalhe importante para você reparar aqui é que eu separei 3 períodos, com o valor mínimo que a ação chegou, com até o valor máximo que a ação chegou. Nesses 3 períodos, vamos falar o seguinte, vamos dizer que a gente comprou uma ação a 2,49. Esse foi o preço máximo desse período. Você demorou para comprar, demorou, foi lá e comprou a 2,49. Você comprou ela no topo. Só que daí quando você compra ela no topo, você fala assim, nossa, mas agora ela está custando 7,60.
que seria o próximo período que eu coloquei, de 7,60 a 16, né? Ela custando 7,60, fala assim, eu comprei a 2,49, eu vou pagar mais de 2 vezes o valor. Porque nesse momento, a decisão mais assertiva é você comprar. Vamos lá e comprar a 16 reais. Você não comprou, você comprou a 2,49, depois você não comprou a 7,60, você foi lá e comprou a 16. Ou seja, um valor muito acima do que você tinha pago. Repare que se você não tivesse comprado ela a 2,49, ela estaria 7,60. Se você não comprasse a 7,60, ela passou um período e ela cresceu, foi para 16 reais. Agora, se você não comprar ela a 16 reais, ela vai estar custando de 14 a 28. Você foi lá e comprou a 28. Entenda que nesse período você fez a sua compra estrategicamente em 3 oportunidades que você teve de investir. Não foram as melhores oportunidades, mas é a que você fez. Marca bem esses 3 valores máximos. Você comprou a 2,49, a 16 e a 28. Comprou nos valores máximos dos períodos que eu mostrei para você. Até aqui tá claro para você? A primeira estratégia, você reinvestir os seus dividendos, você entender que a ação ela tem um crescimento e você, quando você vai fazer seus aportes, se você reinveste os dividendos, você aumenta o valor do seu aporte, que vai melhorar o seu preço médio, que agora eu vou começar a mostrar para você os detalhes desse tal preço médio. Primeira estratégia, investir tudo que você ganha de dividendo na ação, certo? Vamos passar para a segunda estratégia, porque aí você vai entender que uma estratégia complementa a outra. Na segunda estratégia, a gente vai fazer o quê? A gente vai entender o dividendo sobre o custo. Você fala aí, cara, tá complicando cada vez mais. Você vai entender, quando você entender as 3 estratégias, que o processo para a gente aumentar a quantidade de dividendos que a gente recebe depende dessas 3 estratégias, senão não dá certo. Você só ficar comprando a ação e largando lá? Não, você tem que entender o que você está fazendo para você poder ganhar dinheiro. E nesse canal aqui eu passo tudo bem detalhado. Por isso que você está entendendo bem detalhado a primeira estratégia, a segunda estratégia, a terceira, aí você vai voar. Aí você vai entender o porquê que eu estou te mostrando tudo isso. E se você não é inscrito nesse canal, já aproveita, já clica no like, já se inscreve no canal, já aciona o sininho. Já coloca nos comentários qual que é o maior dividendo que você já recebeu. Coloca aqui nos comentários para a gente ir conversando. E eu vou agora passar para você essa segunda estratégia. Vamos comigo. Vamos pegar o Banco do Brasil como referência. Por que eu estou pegando o Banco do Brasil? Porque é uma ação que está na carteira perfeita, que é a carteira nossa aqui do canal, onde a gente investe R$250 todos os meses. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, Carteira Perfeita. Lá eu explico como montar uma carteira do zero. E lá tem a ação do Banco do Brasil, que é um dos nossos principais ativos. Vamos usar ela como referência. O Banco do Brasil, o preço que a gente pagou no Banco do Brasil, lembra na primeira estratégia? Foi de R$ 2,49, que foi o preço máximo que a gente pagou, lembra? Depois a gente pagou R$16 e depois a gente pagou R$ 28,94. Foi os 3 maiores valores que nós pagamos em ação. As ações, vamos colocar uma só em cada período desse para você entender como que funciona preço médio. A gente comprou uma ação a R$ 2,49, uma ação a R$16 e uma ação a R$ 28,94. Comprando uma ação de cada, a gente vai ter um montante de 3 ações. Mas o valor que a gente vai ter investido vai ser R$ 47,43. Ou seja, R$ 2,49 mais 16 mais 28,94, R$ 47,43. Com um total de 3 ações. Quando você pega o valor total investido pelo número de ações e divide pelo número de ações que você tem, você vai ter o preço médio, que seria R$ 15,81. Mesmo você comprando as ações no seu ponto máximo daqueles 3 períodos que eu selecionei, você ainda tem um preço médio muito abaixo do preço atual da ação. A ação hoje está R$ 28,94, o que chegou a R$ 28,94, está um pouquinho menos, mas ela chegou a R$ 28,94. Mesmo você comprando ela R$ 28,94, você está com um preço médio de R$ 15,81. E para você entender melhor isso daqui, vamos entender um exemplo de dividendo sobre o custo. Agora que você entendeu sobre o preço médio, vamos lá, vamos pegar o Banco do Brasil de novo como uma referência. Eu peguei aqui o Banco do Brasil, na atual cotação dele, ele está R$ 27,94. O dividendo dele está sendo 9,35% ao ano. Ou seja, ele está pagando, a cada ação que você compra de R$ 27,94, ele está pagando um dividendo de 9,35 ao ano. Esse 9,35 ele corresponde ao quê? 2,61. Ou seja, o Banco do Brasil ele está pagando 2,61 para cada ação. Então, cada ação que você tem do Banco do Brasil, ele te paga 2,61. Esses 27,94, 2,61 corresponde a 9,35%. Se fosse maior esse valor, seria menor o percentual. Por quê? Porque ele paga por ação. Ele não paga um percentual por ação que você tem. Não, ele paga um valor fixo por ação. Esse valor fixo, entre aspas,
porque ele pega lá o lucro da empresa, a parte do lucro da empresa que ele vai dividir entre os acionistas, e daí ele divide para todo mundo. Você recebe por ação que você tem. Então ele vai estar pagando R$ 2,61. Só que você tem um preço médio nessa ação de 15,81. Tá entendendo que a primeira estratégia está aparecendo aqui de novo? O seu preço médio de 15,81, então o preço do Banco do Brasil de 27,94 para a gente não vai fazer sentido continuar aqui para a gente continuar o nosso cálculo. Por outro lado, o que vai acontecer? O dividendo de 9,35 não corresponde também ao nosso preço médio, porque esse dividendo é para quando a ação está R$ 27. Só que o nosso preço médio é de 15,81. O que vai acontecer? A gente vai ter que entender. R$ 2,61 o Banco do Brasil paga por ação. Então, qual que é o percentual que representa por ação, estando a 15,81? 16,50 o dividendo que você está recebendo do Banco do Brasil. Está entendendo como eu cheguei nesse cálculo ou não? Vou abrir a calculadora aqui do meu computador para você entender. Ó. Vamos lá. Aqui está a minha calculadora. Se você tem uma ação a 15,81, certo? Seu preço médio. Você coloca vezes 16,50% igual 2,68. Vamos colocar 2,61 arredondando. Você entendeu que agora o percentual de dividendo que corresponde ao que o valor que o Banco do Brasil te paga não é 9, porque 9 é quando a ação está a 27, só que ele paga 2,61. E se o seu preço médio é 15,81, você está recebendo um dividendo de 16,50%. Então você não vai pelo dividendo dos 9. Quando você é um investidor de longo prazo, você consegue fazer com que o seu preço médio ele fique mais baixo do que o valor que está atualmente o ativo. Isso te gera uma oportunidade gigante de receber um dividendo maior. Quando você vê lá, então, olha só, se você estivesse investindo no Banco do Brasil e estivesse com um preço médio de 15,81, o que ia acontecer? Você estaria recebendo um dividendo de 16,50, que seria 2,61, correto? Porque ele paga por ação. Tá? Ele não paga pelo valor que está a ação, ele paga por quantas ações você tem. Ele vai te pagar 2,61, tá? E isso é o que ele já pagou nos últimos 12 meses, que eu peguei como base. Tá? Ele vai pagar 2,61 por ação que você tem no Banco do Brasil. Se você tem 1, 2, 3, 50, 100, e você pode comprar quantas ações você quiser. E quando você é um investidor de longo prazo, você consegue algumas facilidades que ajudam muito no crescimento do seu patrimônio, que é esse dividendo gigante. Porque você não tem só uma ação do Banco do Brasil. Você vai ter 1, 2, 3, ele vai pagando por ação que você tem. Então, quanto menor o seu preço médio que você paga na ação, melhor, porque o seu dividendo vai ser mais alto. Hoje, a taxa Selic está muito alta, então a renda fixa está bombando, está pagando acima de 12% ao ano. Só que para pensar uma coisa, renda fixa, ela tem imposto de renda. Então, os 12, 12,5%, 13% que você está recebendo, você tem que pagar imposto de renda, correto? Beleza. E parou por ali. Uma ação do Banco do Brasil, se você tem ele a longo prazo, você já vem trabalhando isso a longo prazo, porque o brasileiro é muito imediatista, né? Ele está querendo começar a investir, já quer ter uma margem lá em cima de dividendo e tal. Tem que ir com calma. Você pode ver que quem ganha dinheiro não é acelerado desse jeito. Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que ter uma estratégia bem clara. Para você chegar num dividendo de 16,50, você não precisa de toda essa pressa. Você tem que ser calmo para você escolher bons ativos, fazendo os seus aportes. Só que entenda uma coisa, esse dividendo que eu estou te mostrando aqui, de 16,50, é isento de imposto de renda. Tá vendo como que é a diferença da renda fixa? Lá você tem que pagar imposto de renda. Aqui você não tem que pagar imposto de renda, porque os dividendos que você ganha não é cobrado imposto de renda. Aí você também está sujeito à valorização do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é uma ação que está muito descontada na Bolsa de Valores. Quando você compra a ação do Banco do Brasil, você está exposto ao crescimento da empresa e também vai recebendo dividendos. A carteira perfeita que eu montei aqui para o canal, todas as ações pagam dividendos, e bons dividendos, e são empresas que estão em crescimento. Eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo o link da carteira perfeita. Eu montei do zero uma carteira de investimentos. Para você que está começando agora, eu comecei uma carteira com apenas R$250 por mês. Para você que está iniciando os seus primeiros passos na Bolsa de Valores, você vai estar voando. Se quiser investir mais, também dá certo. Você vai entender as proporções que eu faço de investimento lá, e eu faço investimento real, com dinheiro meu. Coloco lá, minha pele e risco, o que eu ensino eu faço. Agora aqui na minha tela vamos para a terceira estratégia. Antes da gente ir para a terceira estratégia, já aproveita o embalo,
já se inscreve nesse canal. Se você não é inscrito nesse canal, já aproveita. Se você quer conteúdo detalhado, bem detalhado, passo a passo, se inscreve nesse canal. Dá um trabalho danado fazer esses vídeos, pegar coisa complicada e transformar numa explicação simples e detalhada, para você entender o passo a passo. Então já se inscreve nesse canal, aciona o sininho das notificações, porque daí quando eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar. E também já senta o dedo no like para fazer esse canal crescer e ajudar mais pessoas. Coloca nos comentários, olha só, é um monte de coisa, né? Eita, nós. Coloca aqui nos comentários qual foi o maior valor em dividendo que você já recebeu. Se tiver dúvida, coloca no comentário também, que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Olha só, a terceira estratégia. Realize compras fracionadas. Por que você vai realizar compras fracionadas? Vamos entender isso daqui. Se você pega o Banco do Brasil, você não precisa de investir só no Banco do Brasil. Ah, eu vou comprar só Banco do Brasil, porque o meu preço médio do Banco do Brasil está R$ 15,81. Não. Você vai diversificar os seus investimentos. Um pouco de Banco do Brasil, um pouco de Itaúsa, um pouco de Taesa, um pouco de fundo imobiliário. Você diversifica a sua carteira e não deixa de fazer aportes. Porque você viu lá nas estratégias anteriores que mesmo comprando nas máximas, o preço médio ficou muito bom, não ficou? Mas deve estar passando aí pela sua cabeça. A 15,81, o que eu faço? Paro de comprar, continuo comprando, porque se eu comprar mais eu vou subir o meu preço médio. Vou parar de comprar. Tá totalmente certo? Tá totalmente errado. De jeito nenhum você para de comprar. Por quê? O Banco do Brasil é uma ação que está em crescimento. Se fosse uma ação que tivesse estagnada, aí é outra conversa. Mas é uma empresa que está em crescimento. A ação tende a valorizar a longo prazo. Com o passar do tempo, ela vai valorizar. Então você não para de comprar. Você continua comprando mais Banco do Brasil. Mesmo que o seu preço médio vai subir um pouquinho. Não tem problema. Por quê? Porque o preço final do banco vai estar lá em cima. E ele crescendo vai aumentar os lucros da empresa, então possivelmente pode aumentar também os dividendos que ele paga para os acionistas, entendeu? Só que para você entender melhor isso daqui, eu trouxe um exemplo, porque como eu te disse, eu não fico passando conteúdo matado, eu trago um exemplo para você entender na prática como funciona essa estratégia de você realizar compras fracionadas. Vamos lá. Olha só, esse exemplo aqui vai ser muito claro. Você pega, eu peguei o gráfico do Banco do Brasil aqui, das primeiras estratégias, tá vendo? Esse gráfico do Banco do Brasil, a gente tinha lá as ações a 1,17, a 2,49, a gente tinha a 7,60, a R$16, a variação do período, né, conforme eu te expliquei. E a gente tinha o teto ali, que era de 14 até 28,94. Se você tivesse comprado o Banco do Brasil nas máximas, igual eu ensinei lá atrás, nas máximas, tá? A 2,49, a R$16 e a R$28,94, mesmo assim o seu preço médio era R$15,81. Agora imagina se você compra a ação do Banco do Brasil, ela está variando lá de 1,17 a 2,49. Você vai lá e compra ela a 1,20, você compra um pouquinho, 1,50 você compra mais um pouquinho, 1,80 mais um pouquinho, 2,49 mais um pouquinho. Aí vamos passar para o segundo degrau. Ela chegou a 16, só que ela estava nas mínimas de 7,60. Você também foi fracionando as suas compras. Estava sempre comprando um pouquinho ali. O seu preço médio vai cair muito mais que isso. Então, para você ter um dividendo de R$16,50 ao mês com o Banco do Brasil, você poderia ter comprado nas máximas. Agora imagina quando você se torna um investidor que fraciona as compras. Todo mês você compra um pouquinho. Todo mês você está ali assistindo o vídeo da carteira perfeita, os vídeos que eu estou postando aqui no canal, e vai acompanhando o que eu estou fazendo, a forma que eu estou fazendo e que eu estou pensando. Fracionado, de pouquinho em pouquinho. Não é eu que estou te falando isso. É só olhar a história. A história, ela não determina o futuro, mas ela rima com o futuro. Quando você compra fracionado, olha o que acontece. Desde 1998, comprando fracionado, você teria um dividendo maior que R$16,50 por ação. Entendeu como que é a estratégia? Essas três estratégias que eu trouxe aqui para você, uma está atrelada à outra. Não tem como ter uma execução só de eu gostei mais da primeira, segunda ou terceira, não. O seu objetivo é aumentar o seu dividendo. E para você aumentar os seus dividendos, você tem que ser um investidor que entende todo o ciclo de mercado. Quando o governo está falando um monte de borracha, fazendo uma lambança atrás da outra, para não falar palavrão, aqueles caras não falam palavrão, pode ficar assistindo isso aqui na frente das crianças que não sai palavrão aqui, tá? Quando o governo nosso fica fazendo uma lambança atrás da outra, a Bolsa de Valores sofre muito. A oscilação dos ativos para baixo, para cima, e cai. Aquilo ali é oportunidade. Quando você começa a comprar ações, você começa a entender que quando o governo faz alguma lambança, é a oportunidade que você estava esperando de entrar um pouquinho mais forte no mercado.
Só que se você estiver começando agora, não entra tudo de uma vez. Eu já mostrei o vídeo da carteira perfeita, eu vou deixar aqui na descrição. Você vai assistir e vai entender que tem que começar devagar. Mesmo que você tiver com um capital maior, calma, vai devagar. Entende como funciona, aí você vai aumentando os seus aportes. Mas tudo o que acontece lá na Bolsa de Valores, você tem como você enxergar como oportunidade. Se você tem uma ação você vai comprar a ação do Banco do Brasil hoje, tá R$28. Amanhã o Lula fala uma besteira, algum outro presidente que estiver no poder fala uma besteira, a ação do Banco do Brasil de 28 cai para 24. Você vai vender? Mas de jeito nenhum. Você vai lá e compra mais um pouco, ela é 24. O seu preço médio vai se equilibrar. Lembra que eu mostrei como faz preço médio, né? Se não lembra, volta lá e assiste o vídeo lá que tá bem detalhado como é que faz preço médio. O seu preço médio vai descer. Ah, subiu a ação. Ótimo. Caiu a ação, comprei mais um pouco, porque daí no longo prazo você vai conseguir atingir o quê? Um preço médio mais baixo do que a cotação que ela está. Então você vai ter um ativo valioso nas suas mãos, que ainda te paga todo mês dividendos, no caso dos fundos imobiliários. Aqui no caso dos bancos, das empresas de transmissão de energia, já tem outras datas para pagar, mas eles pagam anualmente tudo certinho. A única coisa que você tem que ver é a data que ele vai pagar, que às vezes ele paga em uma vez, em 2 vezes, 3 vezes ao ano. Às vezes paga uma vez ao ano. O fundo imobiliário paga todo mês. Eu acredito que essas estratégias ficaram bem claras para você. Mas se não ficou, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Pode colocar aqui nos comentários e não esquece, coloca aqui nos comentários também qual que é o maior valor que você já ganhou em dividendo. E se você chegou comigo nesse vídeo até aqui, já aproveita, já se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, porque daí o YouTube vai te avisar quando eu colocar novos vídeos aqui no canal. E também já clica no like, que isso daí ajuda esse canal a crescer e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.